Edilson, queria saber o seguinte de você. Nós estamos falando dos Estados Unidos, do Irã, dos árabes, né? O Lineker lembrou muito bem o Reino Unido, que é sempre um ator nas sombras, mas não deixa de trabalhar. Só que a gente está esquecendo que tem um outro ator ali que é uma potência militar pesadíssima, tem uma base enorme na região e um interesse que vem desde a época de Catarina Grande. Estou falando da Rússia. Como é que fica a Rússia nessa história toda? Está vendo aí? A Rússia, eu digo o seguinte, ela está sentada observando o colapso da presença americana no Oriente Médio por conta da própria incompetência da diplomacia e das relações americanas. Olha o que a Rússia está fazendo, ó. A Rússia está fazendo isso aqui, ó. Isso aqui que a Rússia está fazendo. É bem isso, porque o que estava acontecendo? Bom, a Rússia tem seus interesses, sempre teve seus interesses, né? Ela foi muito criticada pelo interesse de manutenção da Síria. Se a gente prestar bem atenção, o conflito da Síria, ele foi, eu lembro de ter falado isso e ter até escrito isso lá em 2014, tá? O conflito da Síria foi claramente a porta de entrada para o Irã como poder geopolítico regional. Foi o conflito da Síria que deu ao Irã a possibilidade dele mostrar a sua cara para o mundo e para se posicionar. O Irã, ao defender o Estado do Bashar al-Assad, ele basicamente sozinho, porque o Assad ficou isolado de todos, inclusive da própria Rússia, no começo do conflito. A Rússia não quis se meter no conflito sírio logo no seu início. Foi o próprio Irã quem sustentou, preparou e formou. A gente já tem, inclusive, falando isso e falando sobre isso. Não tem material também, para quem quiser ver no Plano Brasil, tem muito material sobre isso lá, né? E também o comandante Farinaz tem muita coisa sobre esse conflito da Síria. Fala muito claro, que o Irã só cresceu porque aquele conflito existiu. Ao manifestar o apoio, sustentar o conflito sírio, passados 3 anos, ele deu sustentabilidade para a manutenção do governo Assad. Foi quando a Rússia entrou oficialmente. A Rússia trabalhou durante muito tempo no submundo, né, especialmente nas questões diplomáticas, para tentar segurar a onda na Síria. Hoje, a Rússia se depara com uma Síria dividida em muitos pedaços. Ela trabalha com uma política muito diferente. Ela hoje não é impositiva. Todo mundo criticou a política russa dentro da Síria como uma imposição, como um controle, um domínio, e ele não ocorre desta forma. A Rússia, na verdade, prefere manter os seus interesses lá dentro, mas ela não tem nenhum tipo de imposição de política interna para a Síria. A Síria, basicamente, tem seu governo próprio. Existe, sim, uma influência grande do Irã dentro, né, que cresceu, né, dentro da Síria, por esse vácuo que foi aberto pelos próprios inimigos da Síria. Agora, não foi só lá que isso aconteceu no Iraque também. O Iraque foi um dos países que mais perdeu com o Estado Islâmico. Né? A guerra no Iraque ela foi muito mais violenta do que na própria Síria, no que se refere ao conflito com o Estado Islâmico. A Síria ela foi dilacerada devido à guerra civil interna dos diversos grupos que se destruíram ali dentro e destruíram o país. Mas o Iraque ele foi alvo direto do Estado Islâmico, especialmente no norte, né? E especialmente na região curda, nas regiões de maior reserva de petróleo, né, e gás. A Rússia hoje ela observa, senta e a última visita de Vladimir Putin talvez responda muito bem a sua resposta, a sua pergunta, comandante. Quando ele foi recebido na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, da forma que foi recebido, um líder de Estado que, teoricamente, teria sido escorraçado do cenário internacional pelas sanções, pelos bloqueios, ele não pôde ir na África do Sul, ele não pode ir aquilo, ele não pode isso, aquilo, mas no final ele foi muito bem recebido pelo Oriente Médio, pela cúpula árabe. Ele foi também igualmente bem recebido pelo Irã. Né? E o que acontece com isso? Isso mostra que o modelo de diplomacia que a Rússia está aplicando será favorável para ela. Esse conflito não vai durar para sempre. Uma hora ele vai ter que, pelo menos, ser congelado. Na pior das hipóteses, ele será congelado. Agora ele pode finalizar-se. Né? E a finalização, talvez, eu acho muito difícil. Isso precisaria de um posicionamento americano muito mais contundente do que o que ele teve no Afeganistão. Ou seja, abandona tudo e larga lá. Né? Os Estados Unidos não vai fazer isso porque o Oriente Médio é estratégico para ele por uma série de questões. Não é somente o energético, é muita questão de matérias-primas ali, também tão interessantes, terras raras, que não são muito citadas. Né?
fala-se muito do petróleo e do gás, que sim, são uma das fontes econômicas muito grandes, mas os Estados Unidos também tem um interesse muito grande em terras raras, e a região, ela tem muita coisa que é de interesse mundial, não somente dos Estados Unidos, né? Mas eu vejo que a Rússia vai ocupar este espaço com uma facilidade grande. Por quê? Porque ela não adotou uma política impositiva. Ela não teve um posicionamento impositivo. Ela não exige um alinhamento direto das nações aos interesses russos. Ela simplesmente demonstra os interesses. Tem investido, especialmente no Egito, nas questões nucleares, né, referente à energia nuclear, no próprio Irã, e ela vai entrar com uma diplomacia nesse sentido agora, no momento em que ela prova para o mundo que ela não é aquele país fraco que tentaram pintar, que ela não é aquele país que vai tentar impor a sua vontade a ferro e fogo no Oriente Médio. E eu acho que é isso que os povos do Oriente Médio vão buscar na saída. Sempre vai haver um equilíbrio de forças ali, isso é inevitável, vai ter sempre os interesses de grupos de um lado e do outro, porém a Rússia, acho que ela tem muita vantagem em relação a isso, e está assistindo sentada à televisão, vendo a catástrofe acontecer.